Mais uma vez, um bom dia para todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade a falar sobre perdão, né? Uma coisa da qual é complicado e nós temos escutado coisas aí que não condiz com a Bíblia, né? Vamos lá. Não há limites de vezes para perdoar. Certa ocasião, o apóstolo Pedro quis saber o limite de vezes que existe para perdoar alguém e foi surpreendido pela resposta que Cristo lhe deu. Então Pedro aproximou-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 70 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso está escrito em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 22. O Senhor declarou que mesmo se alguém repetir sua ofensa contra mim por 490 vezes, ainda deve ser perdoado. Na verdade, os comentaristas bíblicos, em geral, entendem que em Jesus não estava se prendendo a números, mas tentando remover o limite imposto na mente dos discípulos para perdoar. Irmãos, então, independente de quantas vezes as pessoas venham nos magoar, nos maltratar, nos ferir, nós temos que perdoar. Isso eu vou deixar bem claro para nós que já estamos firmados na rocha, firmados na fé, nós que somos realmente cristãos. Nós que realmente conhecemos a palavra de Deus. Agora, para pessoas que estão entrando agora a conhecer a Cristo, a primeira decepção dela, ela não vai aceitar. Ela não aceita. Então é por isso que tem que ter, e não tem, infelizmente não tem, esses estudos dentro das igrejas. Não tem e não existe mais essas preocupações de líderes religiosos a trazer esse tipo de estudo, de preparar essas pessoas que estão chegando desta forma. E por isso que as pessoas estão se perdendo dentro das igrejas. Porque não estão preparadas para isso. Porque o correto é isso. É nossa obrigação, é perdoar. Porque o próprio apóstolo Pedro quis saber quantas vezes era para perdoar. E não tem essa quantidade de números. Fico pensando o que seria de nós sem a misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus já nos perdoou?
Quantas vezes Deus já te perdoou? Quantas? Para você ficar achando que você não deve perdoar o seu irmão? Quantas vezes Deus te perdoa até hoje? Quantas vezes Deus tem misericórdia de te perdoar até hoje? Mas você é incapaz de achar que não é para perdoar o seu irmão. Nós somos às vezes incapazes de perdoar nosso irmão, né? Meu irmão eu não posso perdoar. Meu irmão me ofendeu. Mas será que nós nunca ofendemos a Cristo? Irmãos, por tão pouco as pessoas estão largando Jesus. Coloca um pouquinho a sua mão na consciência. Quantas vezes será que você pecou? Por tão pouco. Olha quantas negligências que já tiveram contra Jesus. Quantas coisas que você deixou de receber, que você já pediu, que você murmurou. Ainda assim, você foi lá, pediu perdão a Deus, Deus foi lá e te perdoou. Deus teve misericórdia da sua vida, te perdoou. Mas o seu irmão te magoou e você está guardando isso daí dentro de você. E sabe para quem isso está fazendo mal? Só para você. Aí, como eu já disse nos estudos anteriores, nada que você está fazendo na igreja está sendo de bom grado. Nem a sua oferta, o seu dízimo. Porque a Bíblia fala que para você entregar a sua oferta, o seu dízimo no altar, você tem que consertar com seu irmão. Então, olha só. Então, tudo que você tem entregado no altar do Senhor tem sido em vão. Você tem entregue os homens. Eles têm aceito. Para eles tem sido de bom grado. Para quitar água, luz, aluguel, colocar gasolina no carro. Mas para Deus não. Deus não tem recebido isso. Porque você não consertou com seu irmão. Você não liberou perdão para o seu irmão. Isso é Bíblia, irmãos. É Bíblia. E se tem uma coisa que Deus nos deixou para seguirmos, é a Bíblia. E se tem uma coisa que a igreja já não faz mais questão hoje em dia dentro da igreja, é a Bíblia. Infelizmente. Hoje já não fala mais de arrebatamento, já não fala mais de arrependimento, já não fala mais da volta de Cristo. Muitas coisas que era para estar sendo falada dentro das igrejas já não falam mais. Coisas importantes daqui qual nós estamos trazendo em vídeos hoje para vocês já não falam mais dentro das igrejas. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Quantas mais Ele vai nos perdoar? Muitas, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Ele vai ter que nos perdoar muitas vezes ainda, nós somos falhos.
Até a volta dele nós vamos ter que pedir perdão ainda muitas vezes. Se devemos perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então fica claro que não há limite de vezes para perdoar. Não estou aqui falando que vai ser fácil perdoar, não, mas é obrigação nossa perdoar. Tenho visto vídeos aí que pessoas, pastores aí que estudam, né? Eu tenho que perdoar, mas não tenho mais que conviver, irmãos, isso não é perdão. Me desculpa, mas isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Isso não é o que está escrito na minha Bíblia. Eles não conhecem ainda o verdadeiro amor de Cristo. Tem diversos pastores que eu acompanho, faço questão de acompanhar para ver a quantidade de besteira que esses pastores tão conhecidos no Brasil estão falando por aí a respeito de perdão. Pastor Cláudio Duarte e milhares de outros pastores estão falando que precisa de perdoar, sim, mas não precisa mais de conviver, né? Cabeça de bagre e por aí vai, muitas outras barbaridades que eles estão dizendo por aí, que não cabe mais no meu presente, né? E muitas outras coisas por aí. Isso não é perdão. Isso não se engloba no amor de Cristo. Eles ainda não conheceram realmente o que é Cristo, o que é Jesus. Queria ter muito o prazer de sentar com estes homens para apresentar a eles de verdade o que é o amor de Cristo. Quem é Jesus de verdade? Porque eles ainda não conhecem Jesus. Eles não conhecem aquele Jesus que morreu na cruz. Porque senão, se fosse para mim perdoar e não conviver mais com a pessoa que eu perdoei, Jesus, ele ia me perdoar, ia me deixar o resto da minha vida na terra. Ele não iria nos perdoar, a mim, a você, e iria preparar o céu para morar junto conosco. Mas não, ele nos perdoa e foi preparar morada para a gente no céu. Então ele quer que a gente vá morar com ele no céu. Isso é o verdadeiro perdão. Então ele quer morar com a gente. Ele nos perdoou e quer que a gente more junto com ele. Então o que esses homens, me perdoem falar, loucos estão falando, eles não conhecem Jesus. Perdoar é conviver. Perdoar é aceitar os defeitos da pessoa. Perdoar é aceitar a pessoa do jeito que ela é. Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mesmo Jesus sabendo que estavam sendo crucificados, naquele momento ali, ele ainda pediu para que perdoassem aquelas pessoas. Isso é amor. Naquele momento, Jesus podia ter pedido ao pai dele: Pai, fulmina este povo. Mas não, isso é amor, irmãos. Agora vai vir meia dúzia de pastores para falar que perdoar é uma coisa, conviver é outra. Ou você perdoa ou você não perdoa. Perdão é conviver.
E eu já trouxe este estudo aqui. Então, irmãos, perdão é isso. É 70 vezes 7. Não há limite de vezes. Se você estiver disposto a isso, é o que Deus deixou para mim e para você. Isso é seguir Jesus. Isso é ser cristão. Se na sua igreja prega facilidade para ser cristão, te enganaram. Até hoje você foi enganado dentro da sua igreja. Nunca vai ser, nunca foi fácil ser cristão. Antigamente, cristãos eram jogados em coliseu, ser comido por leões, eram cerrados ao meio, eram decapitados, eram perseguidos, eram mortos. Por que você quer facilidade hoje? Para ir para o céu você quer facilidade por quê? Você acha que você é mais bonito? Você está achando que você é mais bonito por causa de quê? Ser cristão nunca vai ser fácil. A Bíblia mesmo diz, no mundo tereis aflições. Mas se você continuar lendo, tá lá, mas eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é fácil. A porta é estreita. É difícil. Mas vale a pena. Te digo que vale a pena. Que os irmãos ficam com esta palavra. Amanhã vamos dar continuidade. Eu acredito que essa semana ainda vamos continuar falando a respeito disso. E que os irmãos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus.